A discussão aqui de altura pegou. Eu entendi você falar que o Manuel e o Gabriel tinham 1,88. Não, 1,81. Os dois têm exatamente a mesma altura. Até para contextualizar então, aquilo que eu trazia Gabriel aqui, que o Manuel também não é tá. O Otamendi tem 1,83, por exemplo. O Otamendi tem 1 centímetro a mais, Eduardo. Então, quando tem 1 centímetro a mais, ele é mais alto. 83 são 2. Não, estou falando o seguinte, quando é 1 centímetro a mais, é porque é mais alto, né? Sim. Deixa eu falar aqui do Cruzeiro hoje pela caso, manhã. são 2, né? Nosso grande... Aliás, eu preciso falar um negócio aqui. O Diogo Ramalho é o nosso repórter, meu irmão de coração. Para onde eu for nesse mundo, ele vai com ele. Só não mora lá em casa porque pega mal. Mas para onde eu for, eu levo. É meu irmão. E ele fez ontem um vivo com o Datena. Ele fez um vivo com o Datena. Então ele entrou para tratar de um assunto, o Datena chamou outro assunto e o cara estava antenado. E ele deu uma aula. O que aconteceu? O telefone da redação tocou hoje. Quem era no telefone? Datena. Elogiando a postura, elogiando o comportamento diante das câmeras, o alto nível de informação sobre os temas discutidos. Parabéns, Diogo Ramalho é monstro, já avisei para vocês, mas precisa parar um tiquinho de namorar. Só um pouquinho, coitado. Que é só isso que ele sabe. É bom, mas namora muito. Aliás, ele está namorando sério? Não. Só não achei que eu tinha falado bobagem. Olha aqui, então hoje pela manhã, nosso peludinho foi lá na toca, né, e vai atualizar agora as notícias do Cruzeiro na tela. Olá, Everton, um abraço a todos. Jogadores do Cruzeiro, depois da folga de ontem, se reapresentaram hoje pela manhã aqui na Toca da Raposa 2. Treinamento em 2 períodos. Depois também à tarde, eles voltam aqui ao campo para trabalhar sob comando do técnico Mano Menezes. A preparação para a rodada do final de semana contra o Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro. Um concorrente direto na briga para fugir da zona de rebaixamento. Ábila, um jogador extremamente importante nesta recuperação do Cruzeiro, falou em entrevista coletiva pela manhã, destacou a importância da última vitória contra o Figueirense fora de casa, mas é importante pegar isso e trazer para o jogo de domingo para ter a sequência, vitórias consecutivas e aí afastar de vez esse problema do rebaixamento que vem rodando a Toca da Raposa desde o início do Campeonato Brasileiro. Não vai ser um jogo fácil, sabemos que Santa Cruz está abajo, sería fundamental ganar de local el Mineirão con nuestra torcida. Tá aí, o argentino Ábila vive grande fase no Cruzeiro, marcou nos últimos 4 jogos, 4 gols, portanto, a fase é excelente no momento que o Cruzeiro precisa muito. Mano Menezes não poderá contar com Henrique para a partida diante do time pernambucano. O jogador vai cumprir suspensão automática. Em contrapartida, Ariel Cabral está de volta, recuperado de entorse no joelho, e também Denilson, que pode fazer a sua estreia diante do torcedor ali no meio-campo. Outros jogadores que podem não estar à disposição de Mano, trata-se de Alisson e também Elber, os 2 meia-atacantes que ainda estão naquele processo de preparação física depois de se recuperarem de lesão. Eu volto com você, Everton. Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Isso é bom, bom. Ó, quando eu já contei essa história aqui, mas preciso contar de novo. Primeira vez que eu vi esse menino, esse Ábila, jogar, que aliás tem uma cepa de uma orelha desgraçada. Quando eu vi esse cara jogar, eu falei, esse cara é monstro. Esse cara é muito bom. Muito bom porque do jeito que vem, ele solta o pé, mete a cabeça e não tá nem aí. Eduardo, estou com uma dúvida aqui. Ele é centroavante? Ele é centroavantão. Se precisar de um centroavante... Quando o Cruzeiro contratou, a gente falou, gente, isso é centroavantão. É cara que não sai da área, a bola chega do jeito que vem, ele bate esquerda, de direita. Ele precisa de um toque para definir. Nós falamos isso tudo. Eu sei que você despreza achismos, Everton. Eu sei que você despreza achismos, que você enxerga o futebol como uma ciência, algo bem objetivo. É verdade. Eu sei que esse é o seu método de avaliação no futebol. Então, para uma figura impoluta como você... Eu acho que você pode acompanhar o mapa de calor do Ábila ao longo da carreira. Você vai ver aquele vermelho, vermelho, vermelho na pequena área. Isso. Assim. O cara não sai de lá, entendeu? Isso. Para mostrar, né, já que você despreza os achismos, cientificamente, com essa ferramenta da tecnologia, algo que você também preza bastante. É verdade. Você sabe que foi boa a sua análise sobre isso aí? Qualquer dúvida... com respeito ao futebol do Ábila. Olha o mapa de calor que você vai ver que a comunicação porque automaticamente, quando você analisa números,
vai no mapa de calor, vai na estatística, assiste o cara jogar, aí você passa a, de fato, desprezar o achismo. O mapa de calor dele indica que ele fica mais centralizado, mais parado e mais perto do gol do que o Fred, por exemplo. Resumindo, o Cruzeiro contratou um baita de um atacante. Excelente jogador. Muito bom. E aí, se vai, de repente, dar uma arrancada daqui até o final da competição, duas das contratações feitas foram muito boas, exatamente o Rafael Sobis e o Ávila. E gosto do Edmar também, com até a indicação do Bento. Também não está comprometendo, não. Aliás, dos últimos que passaram por ali, ele é o melhor. E o Robinho também, não sejamos injustos. Mas o Robinho a gente já conhecia. Não, mas quer dizer assim, em termos de movimentação, do que o Cruzeiro mudou tecnicamente com a chegada desses jogadores, mudou muito. O que prova que os a 6 gente não estava primeiros errado. meses do Cruzeiro foram uma lástima em termos Quase de contratação jogados fora. e de montagem de elenco. Porque o time só rendeu a partir de agora porque acordaram tarde demais. Você viu que o Pisano fez um gol de cabeça? Eu estava lá no Olimpíada, pelo Santa Cruz. Fez. Na estreia, mas debaixo fez um gol do de gol, cabeça, né? Quase que ele erra, inclusive. Não, o cara meteu o pé na cabeça dele ainda, de tão baixo. O que não é tão difícil de acontecer. Agora, voltando à questão. O pessoal está perguntando aí sobre... porque o Cruzeiro dia 1º de setembro. 1º de setembro. Contra o Botafogo lá, jogo lá. de ida, Isso. e fecha aqui. Então, 1º de setembro. Então, o Cruzeiro tem essa semana para trabalhar para o jogo de domingo. Aí eu vou te contar, hein? Tem que pegar o Santa Cruz com esse tempo de preparação, uma semana. Então tem que pegar o Santa Cruz aqui e simplesmente dar aquele show. Pelo que o Santa Cruz que alguns querem. Eu não faço questão nenhuma de ver o Cruzeiro dar show. Tem que ir ganhando, sair dessa situação. Então, mas domingo é o jogo da família. O jogo da família. Toda a família em campo, estádio, casa cheia. Pegar o Santa Cruz. Para mim, o Santa Cruz já deu o campeonato como perdido. América e Santa Cruz. Então pegar e... É a fase, eu falei isso antes de ir para a Olimpíada, e é assunto ainda, é inevitável. É a fase da tabela mais favorável para o Cruzeiro. O Cruzeiro já tropeçou onde não deveria, com o Curitiba, por exemplo, em casa, mas olha a sequência: Curitiba, Figueirense, Santa Cruz, América e até Botafogo. É a fase mais tranquila para o Cruzeiro na tabela. Já tropeçou com Curitiba, com os outros não pode mais. Para dar um respiro, para se firmar fora do Z4 contra os adversários mais fracos. No segundo turno fica mais complicado? Talvez seja mesmo, talvez tenha fundamento. Mas ainda assim, é melhor jogar contra o Santa Cruz do que contra o Atlético, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Flamengo. Né? Tecnicamente mesmo, estou falando só pelo nome, o status do clube, não. Pela qualidade dos jogadores que estão nesses clubes. Então, é a hora de... entre aspas, resolver. Porque resolver não vai, porque ainda tem muito campeonato depois. Mas para não ficar lá embaixo nesse momento mais favorável. Não sou especialista, você também não. Mas eu ouvi de 2 jogadores que jogar domingo de manhã tem uma relação até mesmo com adrenalina, com meio sonolento, o horário, tem costume e tal. Você acha que tem relação? Tem. Porque os jogos... Não sei se é impressão minha, talvez o achismo realmente agora tem que ser deixado de lado, mas eu acho os jogos meio chatos. Estou falando da bola rolando. Estou falando da dinâmica do jogo, ela fica mais chata no domingo de manhã. A gente reclamou de correr meio-dia, meio de pouco. Pois tem relação, mas tem relação para os dois times. Então, sim, claro. O grande erro é mudar, colocar um horário no futebol sem consultar o jogador, o treinador, o fisiologista. Não, quem foi consultado é só quem comprou. É bom para mim, porque a transmissão dá uma boa audiência. E clube, presidente, você acha que vai dar um bom público? Acho bom. Mas ninguém perguntou para o jogador, ninguém perguntou para o departamento médico, nem para o treinador. Mas eles já se impuseram para os caras perguntarem para eles também. Aí que tá, sabe? Mas aí que tá. Os jogadores, que são quem fazem o espetáculo, os clubes e tal, eles já se impuseram. Mas aí eu discordo de você numa questão. Eles nunca vão lá. Mas mesmo se falar, não quero, não. Quem manda, quem paga. Mas aí eu concordo com a Gilmara. Pode até não conseguir, mas se discorda... Mas tem que ir lá e falar. Eu nem sei se eles já fez isso. Mas se discorda, já tem que ao menos clubes já foram lá e fizeram, sim. Já sim. Os clubes olha que vão lá. Mas como? Foi uma reunião? Foi um ofício? Uma reunião entre os dirigentes dos clubes. Eles foram e pediram, falaram que os jogadores não se adaptaram, é um pedido de treinador, de departamento médico. Então, se fizeram isso, beleza. E não adiantou bulhufas. Não sei se para o ano que vem pode mudar alguma coisa. Agora, que para o torcedor é muito bom,
Torcedor é O torcedor adora. Para televisão parece que está muito bom também, ela que paga o evento. Para esses está bom. Então, gente, e isso não é só aqui no Brasil, não. Na Europa claro tem jogo esse horário também. Estados Unidos tem futebol, tem jogo esse horário também. Panzi, eles já colocaram Olimpíada, um jogo do o Brasil jogou espanhol. 1h da tarde, Copa do Mundo tinha jogo nos Estados Unidos, meio-dia. De acordo com o interesse da transmissão. A gente também sempre, aqui no Brasil é Não, isso, não, aqui, aqui no Brasil não. É porque tem muita gente que leva pra esse lado. Olimpíada, Então, não, mas é legal você falar isso. Na Olimpíada, vários jogos, várias competições, na verdade, eram de praia marcadas de acordo com o interesse comercial da NBC, Sim, que é a emissora dos Estados Unidos. Vôlei de praia meia-noite. Da transmissão. Isso eu também achei o mais estranho, O mas ao público é uma mesmo porcaria. tempo, como não é exatamente o foco deles, eu não sei se foi nessa competição específica que eles deram a canetada. Mas, por exemplo, o horário do Dream Team jogar. Na primeira fase, tirando o final de semana, era sempre 19 horas, porque você fazendo a conta, o fuso horário, dava o horário ideal para eles. O fato de a natação ser muito tarde, porque tinha Também, o Phelps, tinha o Ryan Lott, tinha a equipe, o time USA, todo lá que foi muito bem. Ele é muito tradicional nos Estados Unidos. O horário era por causa dos Estados Unidos. Meia-noite, porque ela era 8, 9 horas. E outro exemplo, para ficar no campo do futebol, pior do que esse que a gente está falando, pior em algum sentido, porque o horário é pior, mas ao mesmo tempo foi só uma vez, não é igual 11 da manhã que tem toda a rodada. O Barcelona já chegou a jogar às 7 e pouco da manhã, para atender o mercado chinês. Exatamente. Não era nem para atender o mercado próprio. Então quem manda é quem paga. Porque, por exemplo, vamos tirar uma base, saindo um pouco do futebol, mas entrando na nossa seara. Quando foram construir os estádios aí para a Copa do Mundo, reformar e tal, perguntou para alguém, posicionamento de cabine, como é que tem que ser? Vai botar, fazer uma zona, fazer umas baias ali, colocar o torcedor no meio, aliás, os profissionais no meio do torcedor. Levaram a gente quando já Meu estava amigo, pronto, a vocês cultura lembram? daqui é o cara chegar no vidro e te esculhambar e não sei o que e tal. Aqui não é Agora, Europa. tem um detalhe. Então, mas nós temos que copiar, porque lá é legal. Copiar errado. E não vai mudar. Tem um vai ficar detalhe desse jeito. importante, que lá na Europa, se tem jogo de manhã, às vezes está 10 graus. Está 8 graus, 12 graus. Aqui tem jogo de manhã que está 30. Que lá no sol, o jogo rolando, meio-dia, que começa o segundo tempo, com a temperatura de 42 graus ao sol. Na sombra você está passando mal de calor, e o cara está correndo a 42. Então que se coloque, pode colocar 11 da manhã, mas no início do inverno, quando a gente pegou 8 graus aqui em Belo Horizonte... Ainda está frio, vai. Mas para que colocar, por exemplo, 11 da manhã? Esse país continental, né, Ida? Isso que eu ia falar. Para que colocar jogo 11 da manhã em Recife, não dá, em Brasília, em Goiânia, porque o Goiás está rebaixado, está na segundona. Mas em Goiânia, que a tempo é seco, aqui, às vezes, está 15 graus, beleza, a temperatura está amena. Mas tem dia que está 35. A temperatura até sexta-feira, informa o Centro de Meteorologia aqui do Switcher, até sexta-feira a temperatura estará amena, vai fazer um pouco de frio. Sábado e domingo lasca tudo. Domingo, a previsão de temperatura para o horário do jogo é 69 graus. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Chama o intervalo aí, ô Capiroto. Então vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos só, a gente já volta para a sequência dos donos da bola. E na volta, eu quero saber quem deve ser o lateral esquerdo do Atlético. Fábio Santos segue, o Douglas Santos vem e já toma a posição. A gente discute isso na volta. Até já. Os donos